Olá, eu sou Ana Fragoso do Slow Marketing e Business e eu tô aqui hoje para dar mais uma aulinha aí gratuita para você que quer entender um pouco mais sobre como aplicar o Slow Marketing no seu negócio e como é que a gente pensa o Slow Marketing aí por trás, nesses bastidores do negócio. É muito interessante o assunto que eu vou trazer hoje. Vou falar sobre posicionamento na abordagem do Slow Marketing e é realmente a forma que eu enxergo como é o posicionamento, é a forma que eu trabalho com os meus clientes realmente na consultoria, como eles conseguem trazer esses diferenciais, esse posicionamento deles no mercado com a visão do slow marketing. Então, fica comigo, vou compartilhar aqui a tela com você para a gente fazer essa apresentação juntos. Então, vamos lá começar a falar um pouquinho sobre posicionamento de marca na abordagem do slow marketing. Primeiro, eu quero trazer aqui para vocês um pouquinho da visão do que é o posicionamento, né? Então, o posicionamento é esse lugar que você quer que o seu negócio e a sua marca ocupem, tanto no mercado quanto na cabeça das pessoas. O posicionamento tem muito a ver com o que você realmente está construindo na sua comunicação, esse espaço que você está construindo do seu negócio onde as pessoas conseguem enxergar quem você realmente é, como você trabalha, a forma que você lida com os problemas que elas têm, e aí você começa a criar essa posição, esse posicionamento dentro da cabeça delas, né? Então, no slow marketing, como a gente faz isso, né? O posicionamento é você conseguir comunicar com clareza o seu ponto de vista, ou seja, o entendimento, o seu entendimento de como as pessoas vão sair de onde elas estão e ir para onde elas querem estar, as nossas famosas ilha A e B. Então, o posicionamento aqui, ele é construído em cima do que dentro do slow marketing a gente chama ponto de vista, ou seja, a sua melhor forma de resolver o problema. Considerando que tem várias pessoas com diferentes serviços e trabalhos tentando resolver o mesmo problema, então o seu jeito de resolver o problema é o seu ponto de vista relacionado a este problema, e é ele que vai realmente posicionar você no mercado de acordo com o que você acredita. E aí a gente cai nessa pergunta, né? Então, como é que eu defino esse meu ponto de vista? Como é que eu consigo entender as coisas que eu enxergo como sendo o meu ponto de vista e não como sendo uma coisa que todo mundo fala e que é igual para todo mundo? Então, a gente define o nosso ponto de vista realmente parando, obviamente, para olhar para ele e primeiro estabelecendo o que é que a gente percebe que está faltando. Então, para você, no problema que você resolve, no resultado que você quer trazer para os seus clientes, olhando para o mercado, o que é que você percebe que está faltando? Ou seja, o que é que você está enxergando que as pessoas não estão falando? As pessoas que fazem um trabalho relacionado ao seu, as pessoas que estão tentando resolver o mesmo problema que você quer resolver. O que é que você percebe que elas não estão dizendo e que só você está dizendo? Então, como exemplo, eu vou trazer o próprio Slow Marketing, que foi exatamente esse lugar onde eu percebi que no mercado não tinha ninguém falando de como fazer um marketing mais consciente. Eu só tinha as pessoas falando sobre como fazer um marketing agressivo com resultados imediatos. E eu falei, tá, se eu não quero fazer isso, então de que outra forma eu posso fazer o marketing? Foi quando eu percebi que essa parte da discussão sobre marketing estava faltando no mercado. Então, o que é que você aí, com o que você está pensando em ajudar as pessoas, você já percebeu que não é dito, que não é falado, que não é usado, que as pessoas estão simplesmente ignorando algum passo que você percebeu que você deu na sua vida, que te ajudou a chegar onde você está hoje, mas que você percebe que ninguém fala muito sobre isso? Depois que a gente entende isso que está faltando, a gente vai para um lugar de entender qual é o melhor caminho para se chegar neste lugar que essa pessoa quer estar, na sua experiência. Então, quando eu entendi que o slow marketing não estava sendo discutido, não era encontrado, não estava na mesa de discussão dos empreendedores, eu fui tentar entender qual seria esse melhor caminho,
baseado no que eu já tinha feito e estudado, para que as pessoas pudessem chegar no mesmo lugar que eu. Isso também é ligado ao nosso ponto de vista, porque ele parte de uma experiência própria, de algo que você viveu ou que você viu que alguém viveu e que você está percebendo que esse é o melhor caminho para se chegar naquele lugar. Então, quando a gente entende esse caminho, né, que existe um passo a passo, uma lógica para ser compartilhada com as pessoas, isso também é o seu ponto de vista. E uma terceira coisa que a gente pode usar para definir o nosso ponto de vista é mostrar esse caminho nas nossas redes sociais, no nosso conteúdo, onde quer que seja, de uma forma lógica e simples, ou seja, as pessoas entenderem: "Ah, então ela começou por aqui, então depois ela veio para cá e depois ela fez isso. Ah, tá, qual foi a ordem que você fez aí para chegar onde você chegou, baseado na sua experiência". E é muito interessante a gente trazer isso aqui, que eu quero mostrar para vocês que é uma coisa que muda muito a forma como a gente entende o ponto de vista, que é justamente os 3 níveis de ponto de vista que a gente pode ter. Então eu quero trazer aqui para vocês esse gráfico dos 3 níveis do ponto de vista, que vai fazer muito sentido aqui para quem trabalha principalmente com coisas muito intangíveis. Então, alguns elementos importantes que eu quero trazer para vocês, visualmente falando, é que aqui você tem nessa reta, né, quanto você sabe, ou seja, o seu nível de conhecimento em relação ao que você faz na sua área de atuação. Aqui você tem versus o tempo de experiência que você tem nisso que você faz e também na experiência que você tem de negócio. E você tem aqui esse amarelo, é o que você comunica para as pessoas, né, então transformando esse gráfico numa visão aí de comunicação e marketing, tá bom? Então eu quero trazer aqui para vocês. A historinha é a seguinte, quando a gente começa, né, o nosso trabalho ou trabalhar com alguma coisa relacionado a, desenvolvimento humano, que são assuntos mais difíceis de explicar mesmo, a gente tem muito um caminho longo de aprendizado. Então, quando a gente começa o nosso negócio, o nosso nível de conhecimento, ele é mais baixo mesmo, porque a gente está aprendendo, a gente está olhando o que vale a pena, o que não vale a pena. Normalmente, quem trabalha com desenvolvimento humano se autodesenvolveu primeiro e depois vai estudar para aplicar em outras pessoas. Os nossos clientes normalmente percorrem o mesmo caminho que a gente percorreu, então, quando a gente começa nesse primeiro momento do negócio, a gente tem sim uma visão mais simplista do que está acontecendo, né? O nosso ponto de vista, ele ainda não tem muita profundidade, ele é mais raso e a gente tem uma tendência a dizer que é muito fácil resolver isso, é só não procrastinar mais, é muito fácil, muito simples, né? A gente não tem aí todos os elementos que contextualizam o que está acontecendo de fato na vida das pessoas. O simplista é esse primeiro nível do ponto de vista, onde a gente ainda fica num lugar mais raso mesmo, né? A gente não fala nada ainda que tenha um valor muito alto, né? Não tem muito valor para as pessoas o que a gente fala porque é muito óbvio, muito básico. Só que aí o tempo vai passando e a gente vai começando a estudar cada vez mais e o nosso nível de conhecimento vai aumentando, né? E a gente chega nesse segundo momento do nosso conhecimento dentro do negócio, onde a gente tem muito conhecimento, né? A gente vai empilhando aí conhecimentos, experiências e conhecimentos e começa a ficar complexo, começa a ficar um lugar assim meio bagunçado, a gente acaba falando muitas coisas ao mesmo tempo, a gente se perde nos nossos próprios pensamentos e ideias, e as pessoas, por mais que elas sintam que a gente está falando alguma coisa ali de valor, elas não conseguem muito bem localizar onde a gente está ali, né? Qual que é o nosso posicionamento no mercado, do que você está falando, qual que é o seu nível de, né, acaba dando uma confusão mental e como eu sempre digo, a mente confusa diz não, e a gente precisa sair desse lugar de complexidade. Então, o complexo nada mais é do que a gente comunicando coisas demais, né? Um ponto de vista muito complexo, quando as pessoas não entendem o que a gente está fazendo, é porque sim, provavelmente a gente tem muito conhecimento sobre esse assunto e a gente não consegue aí afunilar o que a gente sabe e trazer para as pessoas o essencial, o que elas realmente precisam saber, né? E esse lugar de trazer só o essencial vem
do tempo de experiência de trabalho e de negócio. Então aí entra muito o longo prazo dentro do slow marketing. O tempo é o nosso aliado quando a gente fala de posicionamento. Depois desse momento onde a gente tem esse flood de conhecimento, que a gente quer compartilhar tudo, o terceiro nível do ponto de vista, que você vai adquirindo com o tempo, alguns mais rápido e algumas pessoas mais devagar, é quando você chega no nível do simples. Então perceba, simplista e simples não é a mesma coisa. O simples é você o quê? Pegar todo esse universo complexo que está dentro de você e transformar num pedacinho simples, onde você pode tanto aprofundar mais ou menos aquilo que você sabe, de acordo com a pessoa que chega, de acordo com o que você quer compartilhar, de acordo com o que faz sentido naquele momento. Então, você tem esse mar complexo para navegar, mas você navega com segurança num lugar mais simples, onde as pessoas entendem realmente o que você faz, como você chega lá, quais são os caminhos que você percorre quando elas estão junto com você, e que você tem a capacidade, como capitão desse navio, de navegar essas águas tanto mais profundas quanto no mais raso, e aí as pessoas vão entender que esse é a sua forma, esse é o seu ponto de vista. E aí a gente entra nessa parte interessantíssima de quais são esses elementos que compõem o ponto de vista, ou né, essa pergunta, como que a gente chega no simples, Ana? Pelo amor de Deus, né? Eu quero conseguir chegar no simples lá, no meio das complexidades que eu tenho hoje dentro da minha comunicação. Então, o ponto de vista, ele é formado por três elementos, que são coisas que você comunica para as pessoas. Então, eu vou falar dos três e depois eu vou dar algumas ideias do que você pode fazer com isso. O primeiro elemento do ponto de vista é o seu mapa. O mapa diz: olha só, aqui está o que eu enxergo dessa jornada que você quer fazer. São os principais desafios, dúvidas e os motivos pelos quais você não consegue sair do lugar. Então, o mapa, ele é uma foto daquele momento e daquele lugar na vida da pessoa. É você mostrando para ela, aquele mapa do shopping do você está aqui, é exatamente isso. Você mostrar para ela, você está aqui nessa situação, nesse lugar, com esses problemas, e por causa desse buraco, dessa montanha, desse problema, você não consegue sair do lugar. É você trazendo esse contexto, essa visão para ela entender aonde ela está. O segundo elemento do ponto de vista que compõe esse lugar é a bússola, ou seja, que é o que guia a sua jornada com ela. Você vai dizer para essa pessoa: olha, os princípios e valores envolvidos e que precisam ser levados em consideração para a gente andar dentro desse mapa são esses daqui. Então, como exemplo para você de bússola, eu utilizo os princípios do slow marketing. Então, os princípios do mínimo de mídia, da honestidade, do propósito em primeiro lugar, são os princípios que eu digo para as pessoas: olha, se você está aqui com o seu marketing, tendo raiva, se sentindo mal, e você quer chegar aqui aonde você tem um marketing que você gosta de fazer, que vire um hábito legal, esses princípios são os que vão te guiar dentro desse mapa. Então, a bússola é você realmente listar quais são os princípios do seu trabalho. Então, que coisas são e valores são inegociáveis para você e que precisam estar lá de qualquer maneira para que a pessoa consiga sair do lugar. E por último, o terceiro elemento do ponto de vista é o que eu chamo de rota, ou seja, que é o passo a passo, o caminho. Então, eu quero que você imagine mesmo um mapa, né? E você desenhou um mapa inteiro para a pessoa e você vai falar: olha, você está aqui, você quer chegar aqui, correto? Correto. Então tá, para mim, e o melhor caminho que você pode fazer desse ponto para esse ponto é vir aqui, 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 aqui. Então, são os passos do seu trabalho. De novo, vou trazer o exemplo do slow marketing. No slow marketing, eu tenho três passos que são os principais. O primeiro é a plataforma, depois a gente passa pelo container, depois a gente vai para os caminhos. Então, primeiro a gente trabalha quem é você, o que você faz, pelo que você quer ser conhecido, toda essa parte do posicionamento em si, o ponto de vista, a gente trabalha também. Num segundo momento, passo seguinte a esse é o que eu chamo de container, ou seja, como você quer receber as pessoas, tem a ver com o seu modelo de negócio, o formato que você vai dar para os seus serviços, como vai funcionar. E o terceiro passo do meu trabalho é o marketing. Então, como você faz as pessoas encontrarem você? De que formas você pode ser mais facilmente encontrado? Então, a rota, ela tem
esse papel de apresentar para as pessoas qual é o seu plano. Meu plano é esse. Então, você está nesse mapa. Eu acredito que esses valores são importantes para você navegar nesse mapa. E o meu plano para chegar lá é esse. Primeiro passo a gente vai aqui, segundo passo a gente vai ali, terceiro passo você vai aqui. Então, ter essa clareza e essas coisas todas juntas sendo faladas para as pessoas é o que vai colocar para elas o seu ponto de vista e é o que vai mostrar para elas qual é o seu posicionamento de marca no mercado. Tá, e aí o que você faz com isso, né? Então, beleza, desenhei lá todos os meus, o meu mapa, a minha bússola, o meu passo a passo. É isso. O ponto de vista, gente, ele existe para ser colocado, sabe? O ponto de vista tá lá para ser falado, para ser trazido para frente, para ser mostrado para as pessoas. Então, aonde ele vai aparecer? Em absolutamente quase tudo que você faz. Então, ele pode estar no seu site, uma explicação do seu ponto de vista. Ele pode ser a base da sua página de vendas, explicando por que você faz as coisas do jeito que você faz. Você pode fazer um workshop só falando sobre isso. Então, vamos definir aqui, vamos discutir sobre como isso que eu acredito que é o caminho, que é o melhor caminho para você, realmente é o melhor caminho para você. Webinários, você pode escrever um e-book sobre isso, um e-book explicando o seu ponto de vista em relação ao que você faz. Aulas, aulões, rodas de conversa, né? Discutir isso, debater na mesa. Vamos debater sobre esse lugar que eu acredito que é o melhor lugar, é o melhor caminho. Você pode fazer entrevistas, né? Fazer pitch para entrevistas em podcasts onde você fala sobre o seu ponto de vista, para as pessoas entenderem, pô, o que que você faz, como você faz, de que formas você acredita que elas conseguem sair do problemas que elas estão. Um TED Talk é só feito de pontos de vista. Vai lá assistir um TED Talk para ver, ter certeza do que eu estou falando. Você pode escrever um livro, você pode escrever artigos de blog, artigos para blogs convidados, enfim, tudo o que as pessoas precisam saber sobre o que você acredita que é o melhor caminho para elas dentro dos problemas que elas estão vivendo é o seu ponto de vista. Então é isso, pessoal. Eu agradeço vocês terem assistido até aqui. Eu quero saber se esse conteúdo te ajudou. Me mande uma mensagem no meu Instagram, no @anafragoso.slow, ou visite o meu site www.anafragoso.com. Vou adorar receber mensagem sua. Marque uma conversa comigo, um bate-papo de 20 minutos para a gente entender melhor como podemos trabalhar juntos. E eu deixo aqui esse conteúdo para você curtir aí, ponto de vista e saber como que você pode falar mais sobre o seu e se posicionar. Até mais e muito obrigada.